Que parasita como você está fazendo aqui? Sai agora ou vou chamar a polícia. Na sala, onde a luz da lareira dançava suavemente, minha irmã biológica, Charlotte Reis, lançou essas palavras contra mim. Em sua mão estava a taça de vidro de marca de luxo que eu lhe dera no Natal do ano passado. Dentro dela girava um vinho vintage, envelhecido por anos na adega do meu chalé nas montanhas, uma garrafa avaliada em milhares de reais. Seus lábios brilhavam sensualmente, manchados com aquele líquido caro. Meu nome é Natalie Brooks, tenho 38 anos. Construí meu negócio imobiliário do zero e alcancei o sucesso. Hoje, vivo uma vida livre de dificuldades financeiras. No trabalho, sempre me orgulhei de tomar decisões calmas e realistas. Este lugar é meu santuário, um refúgio no qual coloquei coração e alma para criar. E hoje é véspera de Natal, o único dia do ano que mais prezo. Depois de finalmente garantir o merecido descanso, planejava apenas me enroscar sob uma manta ao lado da lareira, beber chocolate quente e deixar a paz me envolver. Meu conceito de luxo absoluto. Mas, ao subir pela estrada particular que leva ao meu chalé nas montanhas, um carro familiar chamou minha atenção. Estacionado na vaga de convidados estava o SUV branco de luxo da Charlotte, exatamente aquele que eu ainda estava pagando por ela. Ao lado, outro veículo coberto de neve, um sedã que só podia ser dos pais do Liam. Um arrepio desconfortável subiu pelo meu peito. Eu não havia contado a ninguém sobre esta viagem. Sim, havia dado a Charlotte o código da caixa de chaves de emergência ao lado da porta da frente, mas apenas para verdadeiras emergências. Nunca, nem na minha pior imaginação, pensei que ela invadiria minha casa sem ser convidada, trazendo toda a família do marido para fazer uma festa no meu lar. Devagar, saí do carro e apoiei a mão na pesada porta de carvalho da entrada. Não estava trancada. No instante em que a empurrei, não foi apenas o calor da lareira que tocou meu rosto. Música alta, risadas estrondosas e o calor de vários corpos misturados em uma disputa me atingiram de uma vez. Na sala estavam Charlotte, seu marido Liam e, sem dúvida, seus pais e irmãos. 7 pessoas no total se espalhavam pelo ambiente como se aquela fosse a casa deles. À mesa de centro estava uma bagunça de ossos de peru e garrafas de champanhe vazias. Somente os suéteres de Natal ridículos me lembravam que noite deveria ser. Os casacos estavam jogados sobre o sofá. Mas o que realmente me paralisou foi a visão acima da lareira. A foto emoldurada dos meus pais, que eu guardava com carinho há anos, havia sido afastada. Em seu lugar, um grande retrato sorridente da família dos pais de Liam. Não era uma simples festa. Eu sentia isso no meu estômago. O cômodo exalava algo inconfundível, o cheiro de pessoas realmente vivendo ali. Sim, era aquele cheiro morno e envelhecido de uma casa ocupada há dias. Mesmo quando entrei, eles não me notaram de imediato. Então Liam, recostado arrogantemente no sofá, apontou na minha direção, e a música parou abruptamente. Sua mãe se levantou surpresa. Ah, você deve ser a Natalie. Voltou muito antes do que Liam disse. Como foi sua viagem? Ao ouvir isso, franzi a testa. Viagem? Naquele momento, Charlotte surgiu da cozinha segurando uma taça de vinho. Ao me ver, seu rosto se contorceu de irritação. E então, com o cheiro do vinho ainda em sua respiração, ela lançou aquelas palavras iniciais contra mim. O rosto de Charlotte estava vermelho, uma mistura de álcool e o brilho da lareira. Sua explosão congelou o ar na sala. Os mais chocados foram os pais de Liam. Charlotte, como você pode dizer algo assim para sua irmã, a mesma que gentilmente lhe emprestou este chalé nas montanhas? Naquele instante, tudo fez sentido. Charlotte e Liam haviam contado a todos que eu estava em uma longa viagem de negócios no exterior e inventado uma história de que eu, generosamente, lhes emprestara a casa para o feriado. Tinham enganado não apenas a mim, mas também os próprios pais de Liam. Eu não me lembro de ter emprestado nada a ninguém, disse em voz baixa, mas firme o suficiente para que todos ouvissem. E eu não viajei. Esta casa é minha. O que você disse? Perguntou o pai de Liam, voltando-se para o filho, exigindo uma explicação. Liam ficou paralisado, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Sim, esta casa é minha, confirmei, respirando fundo, enchendo os pulmões com o ar gelado das montanhas.
Meus dedos, tremendo de raiva, apertavam os bolsos do casaco enquanto eu me forçava a manter a voz calma. A polícia. Vai em frente, chame-o se tiver coragem. Por um breve instante, vi o medo brilhar nos olhos de Charlotte, mas ela logo o encobriu com um sorriso desafiador e pegou o celular da mesa. Muito bem, se é isso que você quer, vou dizer à polícia que essa mulher está tentando arruinar nossa festa de Natal. Enquanto seus dedos trêmulos discavam um número, a sala mergulhou em um silêncio estranho. A família de Liam trocou olhares nervosos, finalmente percebendo que aquilo não era uma simples discussão. Cerca de 20 minutos depois, pelas janelas, vi o reflexo das luzes vermelhas e azuis piscando sobre a neve do lado de fora do chalé. Quando atendi a batida pesada na porta, 2 policiais estavam ali, com expressões sérias e profissionais. Seus olhos percorreram a cena caótica antes de se fixarem em mim e em Charlotte, com uma clara desconfiança. Recebemos uma denúncia. O que exatamente está acontecendo aqui? Perguntou um deles. Aproveitando o momento, Charlotte ergueu a voz estridente. É ela. Ela invadiu do nada e arruinou nossas férias. Ela é uma perseguidora. Ela é minha irmã, interrompi, mantendo o tom calmo e firme. E esta é minha casa. Vocês entraram na propriedade sem a minha permissão. Os 2 policiais trocaram olhares confusos. Isso é mentira. Esta é a nossa casa. Gritou Charlotte, a voz falhando. Suspirei suavemente e abri a pasta que sempre carregava para o trabalho. De dentro, tirei vários documentos, a escritura que comprovava a propriedade do chalé, recibos de impostos e minha identificação. Sem dizer uma palavra, entreguei-os a um dos policiais. Ele examinou cada página cuidadosamente, iluminando-as com a lanterna. São falsos. Obviamente falsos. Gritou Charlotte. Mas a expressão do policial não mudou. Após um momento, ele olhou para cima, devolveu os documentos e lançou um olhar severo para Charlotte e Liam. Senhora, se esses documentos forem legítimos, esta propriedade pertence a Natalie Brooks, esta senhora aqui. Isso significa que vocês e sua família estão hospedados aqui sem o consentimento dela. De acordo com a lei do Colorado, isso pode constituir invasão de propriedade. Ao ouvir isso, a cor desapareceu do rosto de Charlotte. Ao mesmo tempo, a mãe de Liam caiu fraca no chão. Meu Deus! Fomos enganados pelo nosso próprio filho e pela esposa dele. Sinto muito mesmo, disse ela, desculpando-se sinceramente, a voz tremendo de culpa. Aceitei suas desculpas em silêncio e então falei com firmeza, sem hesitar. Obrigada pelas palavras. No entanto, se vocês foram enganados ou não, isso não é mais relevante para mim. O fato é que sua família ocupou meu espaço mais privado sem minha permissão. E, acima de tudo, por causa da presença de vocês aqui, suportei a maior humilhação da minha vida, sendo insultada pela minha própria irmã dentro da minha casa. Por esse motivo, não posso mais permitir que fiquem aqui. Liam gesticulava, gaguejando, mas, nós só estávamos comemorando o Natal. Porque somos família, deveríamos poder usar a casa. Gritou Charlotte, em seu último protesto. Somos irmãs de sangue. Diante disso, o policial balançou a cabeça em descrença genuína. Infelizmente, laços familiares não são um salvo-conduto para invasão de propriedade. Senhorita Brooks, o que a senhora deseja que façamos? Quer que eles sejam removidos? Todos os olhares se voltaram para mim. Os olhos de Charlotte estavam marejados de raiva e humilhação. Eu a encarei firmemente, por um instante, pensei em nossa mãe, que havia falecido alguns anos antes. Charlotte ainda é ingênua e sonhadora. Por favor, a apoie para que não se perca. Essas haviam sido as últimas palavras da minha mãe. Para honrar aquela promessa, eu tinha apoiado Charlotte e os outros todo esse tempo. Engoli seus gastos extravagantes e os fracassos de Liam. Não era fraqueza. Era o senso de dever de uma irmã em proteger a única família que tinha neste mundo. Mas eu havia chegado ao meu limite. Assenti silenciosamente. Sim, quero que todos saiam da minha casa imediatamente. Então, por favor, comecem a arrumar suas coisas, disse um dos policiais, acenando com a cabeça. A sala se encheu de murmúrios desesperados e pequenas pragas.
Em meio a isso, calmamente, tirei meu smartphone e o desbloqueei com a impressão digital. O brilho branco-azulado da tela iluminou meu rosto sereno. O movimento de Charlotte e dos outros, que relutantemente haviam começado a empacotar seus pertences a pedido do policial, parou por completo. Todos os olhares da sala se fixaram no smartphone em minha mão. O aplicativo que eu abri era o de banco de alta gestão que eu usava para administrar meus ativos. Sem direcionar a ninguém em particular, mas falando claramente para que todos ouvissem, comecei a narrar minhas ações passo a passo. Primeiro, Charlotte, o apartamento em que você está morando é uma das propriedades que eu possuo. Se fosse alugado pelo valor de mercado, valeria $2.500 por mês. Mas eu deixei você ocupá-lo apenas pelo custo de manutenção. Fiz isso porque acreditava que era minha última responsabilidade como sua irmã. Esse privilégio termina hoje. Quando toquei na tela para confirmar, um som digital seco ecoou pela sala. Charlotte deixou cair o enfeite de Natal que segurava. Você está brincando, né? Sua voz tremia. Em seguida, voltei meu olhar diretamente para os pais de Liam, que estavam encurvados no sofá. E o apartamento confortável em que vocês estão morando atualmente, lembram de como conseguiram? Eu encontrei essa propriedade pessoalmente, usando minha experiência em imóveis, sem cobrar nenhuma comissão, e assinei pessoalmente como fiadora para que pudessem se mudar. Investi nisso porque acreditava que um lar estável para vocês beneficiaria, eventualmente, o filho de vocês. E esse é o resultado. Os pais de Liam desviaram o olhar, incapazes de me encarar, pesados de culpa. Olhei novamente para a tela do meu celular. É por isso também que forneci o carro, continuei. O SUV estacionado lá fora. Charlotte me implorou entre lágrimas, dizendo que era necessário para visitas hospitalares dos sogros e idas ao supermercado. Então, eu cobri o financiamento sozinha. E agora vocês usam exatamente esse carro para invadir minha casa e me chamar de parasita. Que piada perfeita. O pagamento desse empréstimo foi cancelado. Amanhã de manhã, vou instruir a financeira a retomar a posse do veículo novamente. O som eletrônico e implacável ecoou pela sala. Não, aquele carro, é da Charlotte, tentou dizer Liam, mas as palavras ficaram presas na garganta. O pai dele só podia me encarar em silêncio, boquiaberto. Depois de concluir todas as operações, apaguei a tela do celular. Então, pela primeira vez, encarei de frente os olhos congelados da minha irmã. O que vi ali não era raiva. Era puro medo. No momento em que você me chamou de parasita, tomei minha decisão, falei. O total que dei a você ao longo dos anos facilmente ultrapassa $50.000, mas, a partir de agora, não gastarei mais um centavo com você. Os lábios de Charlotte tremiam como se quisessem falar, mas nenhuma palavra saiu. Sua arrogância havia desaparecido, substituída apenas pelo frio terror de encarar a realidade que a aguardava. Seu marido, Liam, apenas fitava o chão em silêncio. Os pais e irmãos de Liam apressadamente reuniam seus pertences, como se tentassem fugir de um desastre. Já não faziam mais qualquer esforço para defender Charlotte e Liam. Pelos ombros curvados e pelos movimentos apressados, era claro que só queriam escapar daquele pesadelo o mais rápido possível. Um dos policiais tocou suavemente nos ombros de Charlotte e Liam, ainda paralisados. Vamos, vocês dois. A neve está ficando mais intensa lá fora. Se não se moverem logo, a estrada vai congelar. O outro policial lançou um olhar severo para Liam. Não sei como vocês chegaram até aqui, mas presumo que alguém esteja dirigindo de volta por essa estrada coberta de neve. Alguém está sóbrio. Porque, se todos vocês estiverem bêbados, passarão a noite na cadeia por dirigir embriagados, em vez de por invasão de propriedade. Nesse momento, o pai de Liam levantou a mão, meio constrangido. Eu não bebi nada. Vou me responsabilizar por levar todos para casa com segurança. O policial o observou com desconfiança por um instante e depois assentiu. Muito bem. Então, movam-se. Ao ouvir isso, Charlotte deu um impulso repentino, agarrando-se a uma última esperança desesperada, e tentou correr na minha direção. Nathalie, pense bem. É Natal. Você não pode simplesmente nos jogar na tempestade assim. Por favor. Antes que pudesse me alcançar, o policial a segurou pelo braço e a deteve. Já chega, senhora.
Se causar mais problemas, teremos que levá-la por obstrução da justiça. Aquela última advertência a quebrou completamente. Charlotte quase desabou, mas Liam a segurou a tempo, mantendo seu corpo trêmulo ereto. Eles pegaram seus casacos e bolsas do meio da bagunça da festa, bebidas derramadas, decorações rasgadas, pratos espalhados e, com as cabeças curvadas como prisioneiros, caminharam lentamente em direção à porta. Pouco antes dela se fechar, Charlotte se virou e me lançou um olhar cheio de ódio e súplica ao mesmo tempo. Eu encontrei seu olhar sem alterar a expressão. O pesado baque da porta ao se fechar ecoou pela sala, e finalmente o silêncio retornou ao meu chalé nas montanhas. Os policiais partiram, dizendo: "Desculpe pelo transtorno, senhora. Nos chame se algo mais acontecer." Fiquei sozinha no meio da sala destruída. Apenas a lareira continuava a brilhar suavemente, como se nada tivesse acontecido. Pela janela, observei as luzes vermelha e azul se afastarem no horizonte e soltei um longo e pesado suspiro. À medida que a adrenalina desaparecia, todo o meu corpo começou a pesar, como chumbo. Afundei profundamente no sofá e fechei os olhos. Algumas horas atrás, eu aguardava ansiosa por um Natal tranquilo aqui. Agora, aquilo parecia uma memória de outra vida. A mesa de centro à minha frente estava coberta com os restos do caos deles, pratos sujos, copos pela metade e os ossos miseráveis de um peru depenado. Peguei um dos copos, o de marca de luxo que Charlotte havia usado. Era o mesmo copo que eu lhe dera de presente de aniversário. Enquanto olhava para a tênue mancha vermelha de vinho que permanecia no vidro, as lembranças começaram a inundar minha mente. Quando nossos pais faleceram em poucos anos de diferença, eu estava no início dos meus 30, lutando para construir minha carreira. Charlotte, ainda estudante na época, havia perdido as pessoas de que mais dependia e se tornará emocionalmente estável. Ao vê-la assim, disse: "A partir de agora, eu serei sua família." Essa promessa acabou se tornando uma pesada corrente ao redor do meu pescoço. Mesmo após se formar na faculdade, Charlotte se recusava a encontrar um trabalho fixo. Eu não nasci para ficar presa em um escritório. Quero viver uma vida mais criativa era seu constante refrão. Depois que ela se casou com Liam, sua atitude não mudou. Liam trabalhava com vendas, mas seu desempenho era ruim, e sua renda sozinha não sustentava os hábitos de consumo de Charlotte. Então, comecei a pagar o aluguel deles. No início, seria apenas até que se estabilizassem, mas de alguma forma aquele período se estendeu por 3 anos. Quando Charlotte implorou entre lágrimas: "Os pais de Liam estão envelhecendo e não têm como ir ao hospital ou ao supermercado. Por favor, eles precisam de um carro." Eu cedi novamente. No fim, paguei a entrada do grande SUV e ainda cobri as parcelas mensais do financiamento. Não foi por bondade. Foi minha forma de evitar desculpas futuras, um investimento para não ter que ouvir novamente pedidos de dinheiro sob o pretexto de cuidar dos outros. Coloquei o copo de volta sobre a mesa e acrescentei novas lenhas na lareira. As chamas voltaram a rugir, estalando suavemente na sala silenciosa. Enquanto ouvia o crepitar do fogo, comecei a questionar tudo. Quando nossa relação havia se tornado tão distorcida? Sempre acreditei que agia por causa da promessa feita à nossa mãe falecida, por um senso de dever como irmã mais velha. Mas talvez, no fim, eu mesma tivesse transformado Charlotte em alguém incapaz de se sustentar sozinha. Ela sempre fora astuta à sua maneira. Sempre que queria algo, usava as lágrimas como arma. E quando algo dava errado, encontrava alguém para culpar. Cada vez que nossos pais cediam, eventualmente eu também cedia. Quando se casou com Liam, secretamente esperei que ele tivesse sucesso onde eu falhara. Esperava que fosse ele a mantê-la com os pés no chão. Mas essa esperança se despedaçou da forma mais tola possível. Liam era ainda mais fraco que Charlotte, um homem que temia mudanças e preferia o conforto à confrontação. Em vez de frear os gastos dela, ele se beneficiava deles, usando a indulgência de Charlotte para mascarar seu próprio fracasso. Na minha frente, ele sempre ostentava aquela expressão de arrependimento e dizia: "Somos realmente gratos por tudo que você fez, Nathalie." Mas aquelas palavras nunca vinham acompanhadas de ações. Juntos, eles se apoiavam em mim, alimentando-se da minha boa vontade, um exemplo perfeito de coexistência parasitária. Quando Charlotte me chamou de parasita, não foi um deslize por estar bêbada.
Era a verdade dela, nua e crua, sem qualquer fingimento. Nunca houve um pingo de gratidão em seu coração, apenas senso de direito e desprezo por quem sempre forneceu tudo. Todo esse tempo, eu fechei os olhos para essa realidade. Talvez eu apenas tivesse medo. Medo de perder o último fio que me ligava à família. Mas agora, não havia mais volta. O que cortei naquela noite não foi apenas o apoio financeiro. Eu cortei a ilusão. A maldição disfarçada de família. Por um breve instante, me perguntei como eles estariam. Muito provavelmente, haviam se refugiado na casa dos pais de Liam. Mas isso não duraria muito. Charlotte, com sua natureza egocêntrica, jamais engoliria o orgulho suficiente para viver harmonicamente sob o teto de outra pessoa. O que os aguardava agora era uma realidade longa e dura, na qual teriam que se sustentar com as próprias pernas. Todas as contas que eu cobrira cairiam sobre eles de uma vez: aluguel, financiamento do carro e, acima de tudo, o orgulho de Charlotte, o orgulho de uma mulher viciada em luxo sem nunca tê-lo conquistado. O mundo dela começaria a desmoronar silenciosamente, a partir daquela noite, e eu estaria ali, no silencioso chalé nas montanhas, simplesmente observando de longe. Quando a manhã de Natal chegou, parecia que aquela noite caótica nunca existira. As montanhas estavam envoltas em perfeita quietude e branco infinito. Meu celular permanecia desligado. Pela primeira vez em anos, eu começava um verdadeiro feriado, livre de interrupções, livre de obrigações. Passei a semana seguinte isolada na cabana, envolta em silêncio. Lia enquanto contemplava a neve, cozinhava refeições elaboradas só para mim e assistia a filmes à noite, com uma taça de vinho na mão. Tentava não pensar em Charlotte e nos outros. Não, isso não estava totalmente certo. Não havia mais necessidade de pensar neles. O futuro deles não era mais minha preocupação. Quando o feriado acabou e voltei ao meu escritório na cidade, a realidade já me esperava. Enquanto percorria rapidamente a pilha de relatórios sobre minha mesa, o telefone interno tocou. Era uma ligação da empresa de administração de imóveis que cuidava das minhas unidades para aluguel. Senhorita Brooks, é sobre Charlotte Reis e o marido dela. Ainda não recebemos o pagamento do aluguel deste mês e não conseguimos contatá-los. Olhei para o calendário. O prazo de pagamento já havia passado há 5 dias. Entendo, disse de forma tranquila. Por favor, sigam o protocolo padrão estabelecido no contrato de locação. Emitam a notificação de pagamento e o aviso de despejo conforme previsto. Sem prorrogações, sem exceções. Compreendo. A voz do outro lado carregava um leve sinal de hesitação. Provavelmente sabia que eu estava alugando o apartamento para minha irmã e o marido dela a um valor bastante reduzido. Mas não disse mais nada e encerrei a ligação. Naquela tarde, recebi um e-mail da financeira do carro. O assunto dizia: reaquisição do veículo concluída. Abri o arquivo anexado e encontrei uma foto do SUV branco, estacionado à beira de uma estrada coberta de neve, rebocado por um caminhão de guincho. Arrastei o e-mail direto para a lixeira e voltei ao trabalho. Não senti uma gota de emoção. Os mecanismos da queda deles começaram a girar mais rápido e com muito mais precisão do que eu jamais imaginara. Alguns dias depois, numa sexta-feira à noite, eu estava relaxando no apartamento quando meu celular acendeu com uma chamada de número desconhecido. Normalmente, eu teria ignorado, mas algo no meu peito se mexeu e apertei o botão para atender. Alô, Nathalie. Sou eu, uma voz fraca e tensa veio pela linha. Charlotte. Era a primeira vez que eu ouvia sua voz desde aquela noite no chalé. O que você quer? Meu tom estava frio. Pude ouvir sua respiração ofegante do outro lado. Como você pôde? Disse ela, a voz carregada de desespero. Isso é cruel. Você nos expulsou, levou o carro. O que deveríamos fazer agora? Sua voz ficava mais frenética a cada palavra. Estamos na casa dos pais do Liam, mas é insuportável. A mãe dele me insulta todos os dias, e Liam só me culpa por tudo. Você trouxe isso para si mesma, falei de forma direta. Está enfrentando as consequências de suas próprias escolhas. Isso não é da minha conta. É da sua conta. Você foi quem cortou tudo. Não sente nem um pouco de responsabilidade? Responsabilidade? Não me faça rir.
Eu não sou sua mãe. Você tem 32 anos, Charlotte. Não está na hora de aprender a cuidar de si mesma? Isso pareceu destruir o pouco de orgulho que ainda lhe restava. Você não entende. Ela gritou. Não há como sobrevivermos só com o salário do Liam. Ele é inútil. Fala muito, mas nunca é promovido. Nunca provê nada. Então eu ouvi uma voz masculina abafada do outro lado da linha. O que você acabou de dizer? Era Liam. Aparentemente, ele estava perto o suficiente para ouvir cada palavra. Espere, ouvi Charlotte ofegar. Mas é verdade. É verdade porque você queima cada dólar que eu ganho como se fosse água. O grito de Liam foi tão alto que cortou a linha como uma lâmina. De quem você acha que é a culpa de estarmos vivendo assim? A discussão deles explodiu com força total. Gritos, acusações, culpas, o som de duas pessoas se destruindo. Eu ouvi aquela briga feia sem sentir nada. Então, um estrondo alto ecoou pelo telefone, algo caiu no chão, e a ligação caiu. Coloquei o celular silenciosamente sobre a mesa. O segundo movimento do colapso deles havia começado. 2 semanas se passaram depois daquela ligação. Charlotte nunca mais entrou em contato. Nas semanas seguintes àquela noite turbulenta de Natal, permaneci no chalé nas montanhas, envolta em paz e silêncio. Meu celular permaneceu desligado. A neve lá fora abrigava o som da cidade, e com ela, toda lembrança desagradável. Enquanto isso, o mundo deles desmoronava mais rápido e completamente do que eu havia imaginado. Quando voltei ao escritório após os feriados, os relatórios começaram a chegar, calmos, factuais e implacáveis. O gerente da propriedade escreveu: aviso de despejo emitido devido à falta de pagamento do aluguel. Charlotte foi privada de seu estilo de vida e diariamente desprezada pelos sogros. E Liam finalmente perdeu a paciência assim que minha rede de segurança financeira e ilusão de estabilidade desapareceu, deixando-o frente a frente com a extravagância da esposa e a recusa dela em trabalhar. Corria o boato de que Liam havia entrado com pedido oficial de divórcio. Sem pensão, sem divisão de bens, porque não havia mais nada para dividir. Eu apenas assistia a tudo acontecer em silêncio. Um dia, quando a primavera começou a mostrar sua face suave, eu estava no chalé, que há muito havia recuperado sua paz, quando meu telefone tocou. O número era desconhecido, mas eu atendi. Nathalie. A voz do outro lado estava fraca, débil, e irreconhecível. Era Charlotte. Me desculpe. Eu estava errada sobre tudo. Por favor, me dê mais uma chance. Somos irmãs, não somos? Olhei para a paisagem tranquila da primavera diante de mim e inspirei profundamente, devagar. Charlotte, vou te dar um último conselho. O quê? Da próxima vez que se meter em problemas, não me ligue. Ligue para os policiais, como fez naquela noite. Quem sabe, talvez desta vez eles fiquem do seu lado. Foi a última coisa que disse a ela. Antes que pudesse responder, encerrei a ligação e adicionei seu número à minha lista de bloqueio. Não há mais parasitas na minha vida. A partir de agora, vou abraçar plenamente a liberdade que conquistei, o silêncio, a beleza e a vida que finalmente é completamente minha.